Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre os julgados mais importantes do informativo de número 834 do STJ. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da casa e já te convido a se inscrever aqui no canal para aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza. Agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro julgado analisado pelo STJ e que tem importância para concursos da advocacia pública. A quem compete a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Vamos lá, pessoal. Aqui é um tema multidisciplinar. Está envolvendo competência da Justiça do Trabalho ou não. Está envolvendo direito empresarial relacionado às empresas em recuperação judicial, em falência, e também está envolvendo ali o direito previdenciário, que são as contribuições previdenciárias. Para a gente contextualizar a questão, o que é que acontece? É muito comum num processo na Justiça do Trabalho, além das verbas trabalhistas, o reclamante exigir verbas previdenciárias. E essas verbas previdenciárias, pagamento das contribuições previdenciárias que não foram pagas ao longo do contrato de trabalho, acabam sendo exigidos na Justiça do Trabalho. O juiz trabalhista, ele sentencia dizendo são devidas as contribuições previdenciárias relativas a tais e tais períodos. E essa execução, fazer com que o reclamado pague esses valores, é feito dentro da Justiça do Trabalho. Essa é a regra básica, é a regra normal. O que acontece aqui é que tem um quê a mais nessa questão. É a empresa que está em falência, uma sociedade falida, porque nós sabemos que quando está se falando de sociedade falida, falamos do juízo universal da falência. E os processos falimentares, os processos de falência, ele correm na justiça comum. E aí que vem a grande questão que foi analisada pelo STJ. Essas contribuições previdenciárias relacionadas a um processo da Justiça do Trabalho, a sua execução ela vai ocorrer na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil, no juízo falimentar, caso estivermos falando aí de uma sociedade em falência. O STJ entendeu que é o juízo universal. Olha aqui o entendimento do STJ, pessoal. Vou até marcar para a gente ler em conjunto. Compete ao juízo falimentar a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Palavras-chave aqui: juízo falimentar, contribuições previdenciárias, sentença proferida na Justiça do Trabalho e sociedade falida. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para a execução de contribuições previdenciárias decorrentes da sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Então, contextualizei bem a questão. Em atenção às alterações promovidas pela Lei 14.112 na Lei 11.101, e essa lei aqui é a Lei de Falências e Recuperações Judiciais, em especial as disposições integrantes no artigo 7º-A caput, parágrafo 2º, 4º, incisos 5º e parágrafo 6º, deste diploma legal, é necessária a instauração pelo juízo falimentar para cada fazenda pública credora de incidente de classificação de créditos públicos discutidos em execuções fiscais e em execuções instauradas de ofício, sendo de rigor a suspensão dessas demandas até o encerramento da falência. Caso seja decretada a quebra do devedor, quaisquer execuções voltadas à cobrança de créditos públicos, mesmo aquelas instauradas de ofício para a cobrança de contribuições sociais, devem ficar suspensas após a instauração do correlato incidente de classificação pelo juízo da falência, a fim de que o montante passe a integrar o quadro geral de credores e os pagamentos respeitem a ordem legal de preferências. Assim, a execução de um crédito público devido por sociedade falida nos próprios autos da ação trabalhista contra ela movida invade a esfera de competência do juízo falimentar. Então, aquelas contribuições previdenciárias que não foram pagas ao INSS, que fazia jus, o empregado, e são devidas ao INSS, elas não vão ser executadas na Justiça do Trabalho quando estivermos falando aqui de uma sociedade em falência. Ela vai ser feita lá no juízo falimentar. Questão que pode muito bem estar na sua próxima prova.
Finalizada a análise desse julgado, a gente passa para o próximo caso analisado pelo STJ. Colocando aqui na tela. As sociedades e empresários em recuperação judicial são ou não isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Vamos lá para a gente contextualizar, porque é muito importante. A gente sabe que na Justiça do Trabalho, para que você consiga debater determinada execução, é necessário que você garanta o juízo. Então, houve o processo de conhecimento, foi definido qual é o valor que é devido ao reclamante. E aí, esse valor vai à execução. Para que o reclamado, o executado, ele possa discutir se aquela execução é devida ou não, se está tendo excesso ou não, ele precisa garantir o juízo, que é colocar um depósito judicial equivalente ao valor que está sendo debatido, para que ele possa, então, debater aquele valor em juízo. Porque caso ele perca, ali o valor do reclamante, do exequente, ele já vai estar ali sendo satisfeito mais rapidamente. É uma forma de garantir que o exequente vai ter aquele valor, que o reclamante vai ter aquele valor para si. E a questão aqui é, quando nós estamos falando de uma empresa em recuperação judicial, existe isenção legal para que não seja necessário a garantia do juízo? Afinal de contas, a empresa em recuperação judicial está com dificuldades financeiras. Ela precisa ou não arcar com esse valor para debater a execução trabalhista? O STJ, em conflito de competência, analisou a questão e entendeu, pessoal, que é devido, ou seja, não existe esta isenção. As sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Olha só, a exigência da garantia do juízo feita pela Justiça do Trabalho como requisito de admissibilidade recursal deriva de competência genérica, derivada diretamente do texto constitucional, atribuída a todos os tribunais pátrios para administrar e gerir os seus trabalhos. Logo, se atinge uma sociedade em recuperação judicial, o faz no exercício de suas atribuições jurisdicionais, sem usurpar a competência do juízo recuperacional. A solução para a crise passaria pela instituição da expressa isenção legal para sociedades e empresários em recuperação judicial. Atenção, passaria, ou seja, para o STJ, para que exista essa isenção, obviamente era necessário que houvesse uma lei isentando. No entanto, na legislação nacional não há previsão de isenção do recolhimento de garantia do juízo no caso de execução movida em face de recuperandos, ou seja, quem está em recuperação judicial. O TST, e aqui ele traz o entendimento do ST, tem entendimento uníssono de que, abre aspas, a isenção do depósito recursal à empresa em recuperação judicial prevista no artigo 899, parágrafo 10 da CLT, é aplicável somente ao processo de conhecimento. Olha aqui a distinção. Pois, em execução, não há previsão específica. Em execução, há previsão legal específica, artigo 884, parágrafo 6º, que somente excepciona a exigência da garantia do juiz ou penhora às entidades filantrópicas ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Ou seja, na isenção prevista para o processo de execução na Justiça do Trabalho, a CLT não menciona as empresas em recuperação judicial. Dessa forma, conclui-se que as sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória por ausência de previsão legal. E o entendimento que pode estar aqui na sua prova é justamente esse. As sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Esse julgado é relevante, eu tenho certeza que ele pode estar na sua próxima prova, então fique atento. E aí agora a gente passa para o próximo julgado. Vem comigo. A exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador é condição da ação consignatória prevista no artigo 164, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Vamos lá, pessoal. O CTN, Código Tributário Nacional, estabelece lá no seu artigo 164 as hipóteses na qual
o sujeito passivo pode consignar o pagamento. E o que é que isso significa? Na incerteza de quem deve ser aquela pessoa jurídica que deve receber o pagamento do tributo, ou em outras circunstâncias, por exemplo, a recusa por parte de determinada fazenda pública em receber, ele pode ir a juízo e depositar aquele valor e falar assim, olha, tá aqui pago o que eu entendo que é devido e agora eu vou ajuizar uma ação para obrigar aquela fazenda, aquele fisco a receber aquele valor. Olha aqui as hipóteses, pessoal. As hipóteses de ação consignatória de pagamento. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos 1. Recusa de recebimento ou subordinação desse ao pagamento de outro tributo ou penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. 3. E essa é a situação que nós vamos analisar no julgado de hoje, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. E aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo clássico dessa hipótese do inciso terceiro. É o ISS. Imagine você que determinada empresa, ela atua em determinada região metropolitana. E ela presta serviços. E aí, municípios vizinhos, eles estão exigindo o ISS pelaquela prestação de serviços. Isso é muito comum. Então, digamos que você tem ali um município na Grande São Paulo, que são vizinhos e tanto o município de São Paulo e o município, por exemplo, de Santo André, ele está exigindo o ISS de determinado serviço que foi prestado pelo sujeito passivo. E ele fala assim, olha, tem duas cobranças sendo feitas. Eu não sei a quem pagar. Se tem duas pessoas cobrando, uma está errada. E o que é que eu vou fazer para não ter o risco de pagar a pessoa errada? Porque quem paga errado acaba pagando duas vezes. Ele fala, vou a juízo. Vou ajuizar uma ação de consignação em pagamento, dizer que o valor está aqui em juízo à disposição dessas duas empresas, desses dois municípios, e uma vez o juízo definindo quem é aquele sujeito ativo, ou seja, quem é aquele município a quem eu devo, o pagamento vai ser feito e aí eu não vou precisar pagar nenhum tipo de penalidade, nem juros, porque eu fiz o depósito lá no início da ação. E a questão que está sendo verificada aqui é a seguinte: essa ação de consignação e pagamento tem como pressuposto que dois municípios de fato estejam cobrando aquele tributo, ou pode ser que haja uma dúvida razoável por parte do contribuinte, e aí ele não sabe a quem pagar e vai ajuizar essa ação. O que é que entendeu o STJ? É necessário ter a dupla exação, a dupla cobrança, ou simplesmente a dúvida pelo sujeito passivo é suficiente para ele entrar com essa ação? O STJ entendeu que é necessária, sim, a dupla exação, a dupla cobrança. Olha só, a exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico, como, por exemplo, o ISS que eu falei no nosso exemplo, sobre um mesmo fato gerador é condição da ação consignatória prevista no artigo 64, inciso 3º do CTN, de maneira que a efetiva cobrança, pessoal, administrativa ou judicial deve ser verificada na análise da argumentação deduzida na petição inicial, ou seja, o sujeito passivo, quando ele entra com essa ação, ele tem que colocar ali nos fatos. O município A está me cobrando o ISS por esse fato gerador. O município B está cobrando o mesmo ISS por esse mesmo fato gerador. Seja na via administrativa ou na via judicial, ok? Cinge-se a controvérsia quanto à presença ou não de requisito legal para o ajuizamento da ação consignatória, relacionada à exigência por mais de um sujeito ativo de tributo sobre o mesmo fato gerador, tratado no caso como concurso de exigências, termo técnico. Embora haja previsão específica no âmbito do direito tributário, no artigo 164 do CTN, a singela normatização impõe a interpretação sistemática de normas, a fim de extrair o alcance de suas disposições.
De forma geral, consoante se extrai dos artigos 539 e 546 do CPC e do artigo 334 do Código Civil, vê-se que a ação consignatória é o instrumento pelo qual o sujeito passivo visa obter os efeitos do pagamento de uma obrigação e sua extinção, ou seja, objetiva a quitação da obrigação. No campo do direito tributário, admite-se a consignação do crédito tributário em juízo pelo sujeito passivo em determinadas hipóteses, e foram aquelas que eu falei anteriormente. Nesses casos, julgada procedente a consignação, considera-se realizado o pagamento do crédito tributário, e isso é o que prevê o parágrafo 2º do artigo 164 do CTN. Quanto à específica previsão do artigo 164, inciso 3º, esta diz respeito à consignação de tributo exigido por mais de um sujeito passivo, baseado no mesmo fato gerador. Desse modo, a dúvida sobre o legítimo titular de um crédito tributário é o que autoriza o ajuizamento da demanda. O concurso de exigências do tributo por mais de uma fazenda pública, portanto, configura requisito para a propositura da ação de consignação e pagamento nessa hipótese. Olha aqui, o concurso de exigências, que é o termo técnico, do tributo por mais de uma fazenda pública, portanto, configura requisito para a propositura da ação de consignação e pagamento nesta hipótese. Nesse sentido, a observância do mencionado pressuposto encontra-se no âmbito do interesse de agir. O ajuizamento da ação pressupõe a demonstração da necessidade e da utilidade da prestação jurisdicional de extinção de um crédito exigido por mais de um sujeito ativo, mediante a consignação e pagamento. Ou seja, comprovada a exigência de um tributo por mais de um ente federativo, estaria atendida a essa imposição legal para o ajuizamento da demanda. No direito processual civil, predomina a doutrina e jurisprudência pátrias a teoria da acessão, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ser realizada com base no que consta na petição inicial abstratamente. Desta forma, com relação à ação consignatória, que estamos analisando, da argumentação da petição inicial deve despontar seguramente a exigência do mesmo tributo por mais de um sujeito ativo. À luz das afirmações deduzidas na petição inicial, deve ser possível a verificação da real exigência do tributo por mais de uma pessoa jurídica de direito público. No caso, na leitura da petição inicial, não é possível se constatar dupla cobrança, e aqui é o caso concreto, uma vez que a ação consignatória foi ajuizada com base exclusivamente em previsão legal abstrata da tributação por mais de um ente. Veja só, no caso que foi analisado pelo STJ, existia apenas a previsão em abstrato, não estava ocorrendo a cobrança efetiva, seja administrativa, seja judicial. Dessa maneira, ressalte que o dispositivo do Código Tributário Nacional anteriormente transcrito menciona a exigência do tributo, o que leva a crer que dependeria de prévia existência de um crédito tributário devidamente constituído em vias de cobrança, ainda que no âmbito administrativo. Raciocínio diverso permitiria a inusitada situação em que o sujeito passivo estaria autorizado a consignar importância ainda indefinida. Dessa maneira, a exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fator gerador encontra-se no domínio das condições da ação consignatória previstas no artigo 164.3 do CTN, de maneira que a efetiva cobrança administrativa ou judicial deve ser verificada da argumentação deduzida da petição inicial. Mais uma vez, a mera existência de previsão legal abstrata do tributo ou oferecimento de contestação à ação de consignação e pagamento não são suficientes para atender ao requisito de que trata o mencionado dispositivo. Isso aqui é muito cara de prova. Fique atento a essa tese que foi firmada aqui no STJ nesse caso. Feitas essas considerações, a gente já vai imediatamente para o próximo julgado. O fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS? Pessoal, aqui a questão é relevante, porque nós temos que contextualizar para a gente compreender, e nós vamos fazer isso bem devagar, porque pode ser que a gente acabe se confundindo com alguns termos que não são tão comumente vistos. A gente está falando aqui de tabelamento de preço. A gente sabe que, excepcionalmente, a administração pública pode tabelar preços em determinadas ocasiões excepcionais, como eu falei. E isso acaba impactando no custo
e na lucratividade, no custo e na lucratividade daquela atividade. Aqui estamos falando sobre ISS. Então, suponhamos que o governo tabelou o preço de determinado serviço. Tal serviço só pode ser prestado por tal valor. Isso vai ou não afetar a natureza direta ou indireta do ISS? E quando a gente fala de natureza direta ou indireta do ISS, nós estamos falando da assunção daquele ônus econômico. Quando nós estamos falando de um tributo de natureza direta, o sujeito passivo foi quem diretamente sofreu os impactos financeiros daquela cobrança. Quando nós estamos falando de um tributo de natureza indireta, foram terceiros, porque aquele agente econômico, ele repassou o valor que lhe foi cobrado a título daquele tributo a terceiros. Então, aquele ônus acabou sendo repassado. E vejamos aqui o que fala o artigo do CTN sobre essa questão relacionada à repetição do indébito. Porque imagine você que determinado tributo foi cobrado indevidamente. A quem cabe essa restituição? Vamos lá. Artigo 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro, ou seja, indireto, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado a recebê-lo. Aí o que é que o CTN está falando aqui? Se for um tributo de natureza indireta, para que aquele sujeito passivo possa fazer a repetição do indébito, ou seja, cobrar do governo, exigir do governo aquilo que lhe foi anteriormente cobrado indevidamente, ele vai ter que provar ou que assumiu o ônus, ou seja, que ele não repassou aquele custo para terceiros, ou, na hipótese de ter repassado o custo a terceiros, que ele tem a autorização daqueles terceiros para reaver aquele valor. Esse é o contexto do caso que foi analisado pelo STJ e agora a gente vai ver a resposta do STJ à questão que está aqui na tela. O fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS? Em outras palavras, sendo pragmático, o fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo é suficiente para que aquele sujeito passivo consiga a repetição do indébito sem precisar que arcou com o ônus daquele tributo, ou que não repassou, ou caso tenha repassado, ele precisa da autorização, ou seja, sendo controlado pelo governo, eu já consigo pedir a repetição do indébito? O tema foi analisado pelo STJ, que mudou de posicionamento ao longo do tempo sobre essa questão. Olha só, o fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo não é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS, cabendo ao contribuinte demonstrar a condição estabelecida no artigo 166 do CTN, ausência de repasse econômico da exação ou autorização do contribuinte, de fato, para a postulação da repetição do indébito. Então, ainda que o preço seja controlado pelo governo, quando estivermos falando de ISS, haverá a exigência de comprovação dos requisitos do artigo 166 do CTN. E aí agora a gente vai à fundamentação, bem devagar, para que vocês compreendam toda a argumentação do STJ. Vamos lá. Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é uma espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto. Então, primeira coisa, o ISS ele pode ser tributo direto ou ele pode ser um tributo indireto. Na hipótese em que for verificada a configuração de sua natureza de tributo indireto, convém a observância dos requisitos do artigo 166 do CTN. Foi aquele dispositivo que eu li anteriormente. Reclamando a parte que pleiteia judicialmente a repetição do indébito tributário, a prova da não repercussão, ou seja, que não repassou aquele valor na cadeia produtiva, ou na hipótese de ter transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-los. É o tema 398 do STJ.
Especificamente quanto aos serviços submetidos ao tabelamento de preços por órgão estatal, e aqui a gente já vai especificamente para essa questão do tabelamento, o STJ já se posicionou, já no passado, no sentido de que, para os casos de preços regulados em que o valor do tributo integra o próprio custo do contribuinte, presume-se a absorção do ônus financeiro do tributo pelo próprio contribuinte de direito, ficando a cargo do fisco a produção da prova em contrária. Mas olha só, pessoal, já se posicionou. Julgamento de 2010, isso aqui foi superado. Ocorre que, em julgamentos mais recentes, o STJ teve a oportunidade de novamente se manifestar sobre o tema, dando-lhe outra interpretação em embargos de divergência, em especial com relação ao controle de preços que foi exigido pelo governo federal sobre a venda de passagens aéreas. Ambas as turmas de direito público vêm entendendo que se aplica a condição exigida pelo artigo 166 do CTN para a repetição do ICMS, que indevidamente incidiu sobre a venda de passagens aéreas, não sendo possível, em face da súmula 7, alterar o juízo de convicção das instâncias de origem, formada com base no acervo probatório, quanto existência ou não da prova da transferência do encargo financeiro do tributo ao consumidor final. E aí vamos agora para o ISS. Esta mudança de orientação tem origem na evolução do entendimento do que constitui a natureza direta ou indireta de um tributo, na hipótese de tabelamento de preços, qual seja, o fato de o preço do serviço ou operação ser controlado pelo Estado não altera a natureza do tributo, a qual é ditada pela forma como o imposto é exigido pelo fisco. Então, o fato de ser tabelado ou não pouco importa para definir se um tributo tem natureza direta ou indireta. O que importa é a forma como o fisco está cobrando esse tributo. Assim, para o caso de tabelamento de preços dos serviços por órgão da administração pública, podemos ter duas distinções, e essas distinções são importantes para a solução do caso. Número 1, aquela em que o valor do imposto objeto do pedido de repetição integrou a cesta de custos do preço tabelado, não alterando a margem do lucro estimada, hipótese que o seu ônus financeiro foi imediatamente repassado no preço pago pelo consumidor, porque ele integrou a cesta de custos. 2. Aquela em que o valor do imposto a repetir não compôs a cesta de custos do preço tabelado, situação em que foi arcado diretamente pelo fornecedor, contribuinte de direito, mediante redução da sua margem de lucro estimada, hipótese em que inexistiu o repasse do encargo econômico do tributo, servindo a repetição de débito como recomposição do resultado esperado pela empresa. Isto considerado, para fins de verificação da necessidade do prestador de serviços comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 166 do CTN, na hipótese de repetição de débito dos valores recolhidos a título de ISS pela edilidade incidente sobre os serviços prestados, cujos preços encontravam-se submetidos ao tabelamento por órgão da administração pública, torna-se pertinente a análise da forma da composição destes preços, ou seja, vai ter que analisar o caso concreto, de maneira a verificar se o tributo em questão teria ou não sido considerado pelo órgão público como custos das empresas quando do calculado do preço tabelado. Assim, havendo a possibilidade da transferência direta e imediata do ônus tributário ao consumidor final, circunstância presumida na forma do artigo 166, o fato do preço do serviço ser controlado pelo Estado não altera a natureza do tributo ou impõe a alteração do ônus da prova da ausência da transferência do encargo financeiro. Ou seja, não ocorre a alteração da natureza do tributo, muito menos se inverte o ônus da prova. O ônus da prova não será do fisco. O ônus de provar que houve ou não houve o repasse será do contribuinte, ok? E continuamos. Além disso, a imunidade tributária, que é um entendimento mais recente, não assegura por si só o direito de repetição, que, na linha da mais recente orientação do STJ, depende de prova do contribuinte da assunção do impacto econômico. Ou seja, se mesmo nos casos em que há imunidade tributária, o contribuinte não pode exigir a repetição, caso ele tenha transferido aquele ônus que foi indevidamente cobrado, com menos razão,
quando estivermos falando aqui de preços tabelados. Olha aqui o raciocínio. Além disso, a imunidade tributária não assegura por si só o direito de repetição, que na linha mais recente do STJ depende de prova do contribuinte da assunção do impacto econômico. Isto é, ainda que o ente tributado seja imune, é possível que este ente tenha figurado apenas como contribuinte de direito, tendo repassado, no entanto, o custo dessa cobrança tributária, mesmo que indevida, para terceiros, afastando uma das condições exigidas para a repetição. Então, imagine você que determinado sujeito passivo ele é imune, ou seja, aquela atividade que ele faz não deve ter uma cobrança tributária. Ocorre a cobrança tributária. Em tese, ele deveria poder solicitar a repetição do que foi pago indevidamente. Porém, a jurisprudência mais recente, que vocês já devem saber ou deveriam saber, caso esse contribuinte tenha repassado o valor que lhe foi cobrado indevidamente a terceiros, ele não vai ter mais direito àquela repetição. Por quê? Ele estaria, então, se beneficiando às custas do governo. Ok? Retomando, se por um lado não é justo cobrar tributo de pessoa imune, olha o raciocínio aqui, por outro, também não é legítimo devolver um valor que não foi efetivamente suportado pelo contribuinte de direito, mas pelo consumidor. E é nesse sentido que deve ser interpretada a regra do artigo 166 do CTN, de coibir eventual enriquecimento indevido à custa do erário. Ainda, abre aspas, para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, esculpido no artigo 371 do CPC, aliado aos postulados da boa-fé, cooperação, lealdade, paridade de armas previsto no novo diploma processual civil, com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo, quando diante de situações peculiares. A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual de teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Assim, convém distribuir ao autor do pedido da repetição do indébito tributário, que teria acesso facilitado à prova, diante de sua participação na formação do preço tabelado, o ônus de provar que o imposto não foi considerado na cesta de custo da operação, tendo sido recolhido em prejuízo à margem de lucro fixada pela administração, situação em que ele tomaria a feição de tributo direto, afastando-se a necessidade de comprovação dos preenchimentos dos requisitos do artigo 166 do CTN ao pedido de repetição do indébito. Julgado muito técnico, que trata de diversas nuances e que pode muito bem ser cobrado em sua prova, principalmente numa prova discursiva, então fique atento. Tema relevante que, sem dúvida, pode estar na sua prova, por isso, fique atento. E agora a gente já passa diretamente para o próximo julgado do STJ. Vem comigo. A regra de transição prevista no artigo 3º caput da Emenda Constitucional 47 de 2005, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a dezembro de 98, se aplica à prestação de serviço em fundação pública sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo. Pessoal, aqui a questão envolve o seguinte para a gente contextualizar. A gente sabe que diversas emendas à Constituição fizeram reformas previdenciárias. Dentre essas reformas previdenciárias, existiu aquela que acabou com a integralidade. Posteriormente, se verificou que determinados servidores foram muito prejudicados e, em razão disso, uma nova emenda constitucional criou uma regra de transição para explicar e especificar que aqueles servidores teriam direito à integralidade. E aí a questão é, essa nova emenda constitucional que veio garantir aquela integralidade que tinha sido extinta, ela se aplica aos servidores estatutários e também aos empregados públicos contratados no regime seletista ou só aos servidores estatutários? Esta é a temática aqui da questão. Vamos lá. Pessoal, o que é que entendeu o STJ? Mais uma vez vou ler a pergunta. A regra de transição prevista no artigo 3º caput
da Emenda Constitucional 47 de 2005, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a 16 de 12 de 98, que foi outra reforma previdenciária, se aplica a prestação de serviço em fundação pública sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo? O STJ entendeu que não. A regra de transição prevista no artigo 3º, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a 16 de 12 de 98, não se aplica à prestação de serviço em fundação pública sobre o regime seletista e por meio de contrato administrativo. A controvérsia cinge-se a aferir se o período laborado em fundação prestadora de serviço público como seletista, antes de ser ocupante de cargo efetivo, deve ser considerada como tempo efetivo de exercício para o fim de aposentadoria com proventos integrais, nos termos do artigo 3º caput da emenda 47. O caput do artigo 3º da emenda 47 expressamente garante o direito à aposentadoria com proventos integrais ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido anteriormente a 16 de 12 de 98. Não se contesta a natureza de serviço público prestado pela fundação estadual, pessoa jurídica de direito privado. O que se discute é a existência de vínculo efetivo com o fim de integralizar a aposentadoria pelo regime próprio. Despiciendo a natureza jurídica da fundação estadual, ou seja, pouco importa a natureza jurídica da fundação estatal, cujo serviço prestado era inequivocamente de caráter público. O que importa para a solução da controvérsia é a natureza jurídica do vínculo empregatício. Ponto. O trabalho junto à fundação se deu por meio de contrato administrativo, regido pela CLT e com contribuição, portanto, ao regime geral de previdência. Embora o tempo laborado junto à fundação seja computado para sua aposentadoria, a contribuição naquele período difere-se daquela como servidor público concursado e não é apta a integralizar a aposentadoria voluntária como almejado. Assim, conclui-se que a regra prevista no artigo 3º destina-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo. A expressão ingresso no serviço público refere-se à investidura em cargo público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê, no seu inciso 2º, que a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Então, aquela pessoa, pessoal, aquele sujeito que ingressou como empregado público antes ali de 16 de dezembro de 98, mesmo que depois ele tenha se tornado servidor estatutário, não se considera que houve ingresso no serviço público para fins de aplicação da regra previdenciária, porque antes ele era servidor seletista. Ele era um servidor seletista. E por isso, em razão do seu ingresso naquele período antes de dezembro de 98 ter sido como seletista, ele não vai ter aplicado a regra de transição prevista na emenda constitucional 98 e, por via de consequência, também não vai ter direito à integralidade. Para se aplicar a regra de transição, é necessário que o servidor, à época, já fosse servidor estatutário. Olha só, a regra de transição prevista no artigo 3º caput da emenda constitucional 47, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tem ingressado no serviço público anteriormente a 16 de 12 de 98, não se aplica à prestação de serviço em fundação pública sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo. É isso, pessoal. E agora a gente já segue para o nosso próximo julgado do STJ. Vamos lá, colocando na tela. A procuração otorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato? Pessoal, questão aqui é bem simples e que você não pode errar na sua prova. Imagine a seguinte situação: determinada empresa, ela é representada, né? Para que ela seja representada, é necessário que haja uma procuração. Então, você tem os atos constitutivos da empresa e, dentro desse ato constitutivo, há aquele que pode outorgar poderes a terceiros.
E essa pessoa assina uma procuração para que terceiros possam atuar em nome da empresa. E a questão aqui é a seguinte: digamos que essa pessoa que assinou a procuração veio a falecer. O falecimento dessa pessoa que assinou a procuração afeta a validade daquela procuração que foi assinada? O STJ entendeu, obviamente, que não, porque são pessoas distintas. Olha só. A personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Portanto, a procuração otorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento do mandado. Nos termos da jurisprudência do STJ, a personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica do seu sócio e do seu representante legal. São pessoas que não se confundem. Assim, o falecimento da pessoa física que subscreveu o instrumento de procuração, outorgando aos patronos a representação da empresa, não interfere na validade do mandado assinado por quem de direito no momento da prática do ato civil. De acordo com o disposto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em conjunto com o artigo 682, incisos 1º a 4º do Código Civil, o negócio jurídico produz efeitos a partir da sua celebração. Dessa forma, se realizado de forma válida no momento em que ocorreu, o mandado concedido no caso específico deve prevalecer até que ocorra sua revogação, renúncia, extinção da pessoa jurídica ou mudança de estado que impeça a atuação do mandatário. Então, fique atento, pessoal. É algo aqui que é simples, mas que pode ser cobrado na sua prova, e eu não quero que você se confunda. A personalidade jurídica da pessoa empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Portanto, a procuração otorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato. E esses foram os julgados mais relevantes para concursos da Advocacia Pública do informativo de número 834 do STJ. Curtiu? Comenta aqui embaixo, a gente quer aprender junto com vocês para que vocês possam em breve se tornar advogados públicos. Então, até o próximo informativo.